Bom dia, pessoal do sétimo ano. Hoje a gente vai estar abordando aqui o tema portugueses e indígenas, né? Falando um pouco sobre esse encontro no século XV para o século XVI, né? Como que se deu essa interação entre os portugueses e os indígenas no início do período colonizador aqui do Brasil, né? Da América Portuguesa. Quando ouvimos falar da colonização portuguesa na América, lembramos logo da descoberta do Brasil. Aí pensamos, será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? Antes da chegada dos portugueses não existiam povos ou sociedades habitando nossa terra? Mas é lógico que existiam habitantes no Novo Mundo. Eram os diferentes povos indígenas, considerados os povoadores da região. O processo que promoveu o primeiro contato entre portugueses e indígenas foi um encontro de culturas? Ou uma conquista, um desencontro de culturas? A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou os povos indígenas. A coroa portuguesa, durante as grandes navegações, do século XV ao século XVI, assim, no início, tinha como principais objetivos a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa, com o objetivo de obter lucro. Existiam outros motivos, porém vamos focar nesses dois. Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no Novo Mundo, a terra da América, tomaram posse das terras. Logo em seguida, tiveram os primeiros contatos com os indígenas, designados pelos portugueses de selvagens. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de um encontro de culturas. Mas, de certa forma, esse termo está mais ultrapassado. Mas o objetivo, quando eles falaram isso, era uma tentativa de amenizar e adocicar as péssimas relações que foram mantidas. Mas percebemos que o início do processo de colonização portuguesa foi um desencontro de culturas, que mais correspondeu ao processo de extermínio e submissão dos indígenas, tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por estes, como a gripe, a tuberculose e a sífilis, sendo que essas doenças não eram conhecidas pelas comunidades nativas, e eles não tinham defesas, não tinham imunidade contra elas, o que acabou gerando verdadeiras pandemias e mortes em larga escala. No século XVI, poucos empreendimentos foram efetivados no território colonial. As principais realizações portuguesas, utilizando a mão de obra indígena escravizada, foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias que eram usadas justamente na exploração do pau-brasil. O desencontro de culturas, promovido pelos primeiros contatos entre os europeus e os indígenas, ganhou nova força a partir de 1516, quando Dom Emanuel I, rei de Portugal, enviou navios ao novo território para efetivar o povoamento e a exploração. Os indígenas resistiram à tentativa de submissão e extermínio, expulsando rapidamente os portugueses. Tá certo? Então não foi uma dominação que ocorreu de forma passiva por parte dos indígenas. Não, eles resistiram, teve uma resistência, não foi uma coisa que eles aceitaram com facilidade. E até o ano de 1530, a ocupação portuguesa ainda era bastante tímida. Somente no ano de 1531, o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeando o capitão-mor da esquadra e das terras coloniais. Qual era o objetivo dele? Era efetivar a exploração mineral e vegetal da região e a distribuição das sesmarias, os lotes de terras, era fazer a organização, era fazer a estrutura
né, do sistema colonial português aqui no Brasil. A submissão e o extermínio dos indígenas pelos europeus estavam apenas começando na história do Brasil. Entretanto, não devemos esquecer a resistência que os povos indígenas empreenderam, ok? E agora vamos para as atividades que o PET traz para a gente nessa semana. Ok? Então vamos iniciar aqui as atividades, né, do PET 4, a semana 1 do 7º ano. O tema: Indígenas brasileiros e portugueses, um choque violento de realidades. Vamos começar aí. Inicialmente o PET ele traz esse texto aqui para a gente fazer a análise. Realidades opostas em solo que hoje chamamos de Brasil. O contato entre portugueses e indígenas brasileiros, a partir do século XV, é marcado por uma surpresa inicial, com dois povos totalmente distintos em cultura, política e estrutura social, experimentando um convívio até aquele momento jamais imaginado. Da surpresa inicial passa-se a imposição, né? Então, daquele momento que inicialmente era um momento de primeiro contato, de surpresa, de conhecimento, né, de curiosidade, logo já se passou a exploração, né, a imposição da autoridade portuguesa sobre o estilo de vida nativo. Da surpresa inicial passa-se a imposição cultural preconceituosa daqueles que se julgavam superiores e termina com uma violenta opressão. Ao longo dos anos, a imposição cultural do europeu foi se solidificando no Brasil como cultura primordial, tratando as demais formas culturais com desdém e em condições de inferioridade. Segundo o autor Daniel Manduruku, indígena brasileiro com graduação em filosofia, história, psicologia e antropologia social, então o cara sabe, o preconceito contra os nativos brasileiros nos dias atuais inicia-se quando os caracterizamos com o termo índios. Segundo Manduruku, este termo é apelido preconceituoso imposto pelos europeus. O termo índios é um apelido preconceituoso imposto pelos europeus. E que o termo correto a ser usado é indígena, que significa aquele que pertence ao lugar, aquele que é nativo daquele lugar, correto? Quando os portugueses chegaram ao território que chamamos de Brasil, no ano de 1500 d.C., existiam aproximadamente de 3 a 5 milhões de nativos habitando essas terras, distribuídas em cerca de 1000 povos distintos, falando mais de 1000 idiomas diferentes. Então era uma pluralidade muito grande de sociedades que viviam aqui no Brasil. Quando a gente pensa em índio, né, normalmente a gente é ensinado a pensar, a imaginar logo, né, aquele cidadão que vive na floresta, que vive em condições, né, como é que posso dizer, menos urbanizadas, menos adaptadas ao cotidiano, né, que a gente vive aqui, o cotidiano dinâmico do Ocidente. Mas na verdade não, na verdade aquilo ali não é uma cultura unificada, aquilo ali são várias culturas, são vários povos, é uma pluralidade muito grande. Portanto, temos que parar de tratar o indígena brasileiro como um povo homogêneo e único. O primeiro contato de europeus com indígenas brasileiros foi maior com os representantes dos tupis, pois estes habitavam quase toda a costa brasileira, local em que os portugueses se fixaram nos primeiros anos de colonização. A grande parte das aldeias deste povo eram organizadas em círculos ou fileiras, vivendo sob o controle de uma espécie de conselho, onde os guerreiros mais vitoriosos tinham maior direito de participação. Ok? A visão de mundo, sob a ótica cristã ocidental dos portugueses, onde se professava a crença num único Deus, com valores morais rígidos no que diz respeito a vestimentas, a casamento e a relacionamentos, entrou em um contraste profundo ao deparar-se com homens e mulheres de pele morena, nus ou seminus,
com comportamento sexual diferente do que pregava a fé cristã, vivendo num ambiente onde a própria natureza era um enorme desafio aos europeus recém-chegados. Um grande exemplo do contraste que foi constatado entre os diferentes povos deu-se quando os portugueses descobriram que algumas tribos dos tupis praticavam rituais de antropofagia, canibalismo, alimentando-se de carne humana, e que dentro de sua cultura, ter sua carne devorada após uma guerra era um final digno aos grandes guerreiros, uma vez que os indígenas acreditavam que a força e o espírito do devorado passariam a residir naquele que o devora. Diferentemente do que ocorrera na América Espanhola, os europeus não encontraram metais preciosos na costa brasileira nos primeiros anos de expedição. Entretanto, ao explorarem a Mata Atlântica brasileira, descobriram uma árvore cuja madeira era matéria-prima da tinta vermelha, muito valiosa na Europa e extremamente lucrativa. O pau-brasil, como era conhecido, tornou-se monopólio da coroa portuguesa, que utilizava mão de obra indígena em um sistema de escambo. Os nativos cortavam e transportavam a madeira até os navios e, em troca, recebiam pequenos utensílios, como espelhos, canivetes, peças de tecido, coisas sem valor aos europeus, esses itens, essas bugigangas que eram dadas aos índios pela exploração do pau-brasil, mas que eram desconhecidas aos nativos. Bastava saber até quando essa aparente ingenuidade indígena iria perdurar. Então, gente, quando os portugueses chegaram nas terras brasileiras e descobriram o pau-brasil, perceberam o valor de lucro que eles poderiam obter fazendo comércio desse artigo na Europa, eles começaram a explorar o pau-brasil em larga escala, construindo feitorias sobre toda a extensão do litoral, e fazendo essa prática do escambo com os índios para usá-los como mão de obra na extração desse pau-brasil. O que era o escambo? Em troca da extração do pau-brasil, o português ia lá e dava alguma bugiganga, uma coisa para ele que não tinha muito valor, mas que para o índio era uma coisa muito importante, porque imagina, você é um índio e tem uma tribo rival ali. Aí o português chega e te traz uma faca. Uma faca para o português não tem grande importância, porque dentro do contexto da produção europeia, uma faca, o domínio do metal, já era uma coisa conhecida há muito tempo. Então era muito fácil para um português ter acesso a esse tipo de material. Mas para um índio, que tinha uma faca, e ele percebia que aquela faca podia matar o inimigo dele, então aquilo lá era um item de grande valor, tá certo? O espelho, esses itens que não eram conhecidos pela cultura dos indígenas, eram recebidos por eles em troca do trabalho na extração do pau-brasil, que para eles também não tinha grande importância, porque o que mais tinha era pau-brasil na região, então para eles dar o pau-brasil para os portugueses não era, enfim, mais lucrativo a faca naquele contexto. Só que a gente fica pensando, até quando que essa ingenuidade do índio iria durar? Porque vai chegar um momento que o escambo ele não vai ser o suficiente para convencer o índio a trabalhar. E como que vai ser quando isso acontecer? Aqui vem as atividades. De acordo com o texto, o choque de culturas tão diferentes como eram dos portugueses e dos indígenas brasileiros trouxe, além de surpresa, uma imposição de uma cultura sobre a outra. Na sua opinião, ainda existem na sociedade global sociedades que tentam impor suas características culturais sobre as demais? Justifique. Aqui, gente, é uma questão que está pedindo a sua opinião, então a resposta é pessoal, tá certo? Mas vale lembrar aqui, vale a gente mencionar, que veículos de mídia como a TV, a internet, revistas, redes sociais, entre outros, ditam estilos de vida, impondo um modo de vida que as pessoas usam, que as pessoas que usam esses veículos, esses meios de informação, deveriam seguir. Então a internet, o Instagram,
O Facebook ele te oferece um estilo de vida. E muitas vezes a gente se sente pressionado a comprar esse estilo de vida, a seguir esse estilo de vida. Então, existe uma imposição de uma cultura sobre a outra hoje em dia? Ainda existe alguma forma de imposição? Sim, diferentemente da que ocorreu na época da colonização. Mas ainda assim existe, né, constantes investidas de imposição de culturas sobre outras culturas. Aqui o Pet ele vai trazer mais um texto. A resistência indígena. A convivência pacífica entre portugueses e indígenas, pautadas na troca de conhecimentos culturais e relações sociais de exploração, como o escambo, resistiram somente até o momento em que os europeus decidiram escravizar os nativos da terra. Buscando impor suas vontades através da força bruta, da violência e de armas de fogo, os lusitanos, os portugueses, saquearam aldeias, sequestrando pessoas e obrigando-os a trabalhar nas lavouras. Apesar da defesa dos clérigos e religiosos católicos que condenavam a escravidão indígena, os portugueses tinham autorização da coroa em escravizar aquele que se enquadrasse dentro do conceito deles de guerra justa. O que era essa guerra justa? Que no caso, eram quem se recusasse a se converter ao cristianismo. Então eles chegavam na terra, dominavam o índio, mas reconheciam que o índio tinha uma alma. E qual que é a utilidade dessa alma? Se converter ao cristianismo. Ou seja, eles ignoram completamente a cultura, a religião que esse índio traz há séculos, possivelmente até milênios, e impõem a cultura cristã a eles. E o índio que não se converteu ao cristianismo, ele se enquadra dentro do conceito de rebelde, no quadro da guerra justa, podendo ser escravizado. Existia nesse momento uma barreira cultural muito importante na resistência dos nativos em trabalhar nas lavouras. Primeiramente, a grande maioria das tribos não entendia a necessidade de produzir mais do que precisava para suprir suas necessidades. E, finalmente, em alguns casos, indígenas do sexo masculino não aceitavam trabalhar nas lavouras por entenderem que seria uma tarefa exclusivamente feminina, pois assim era feito em suas aldeias. Então, além do índio não entender por que ele deveria trabalhar nas lavouras, por que ele deveria se submeter a esse tipo de trabalho, porque a produção do índio era voltada só para a sobrevivência dele, enquanto na Europa, a produção europeia, a produção dos portugueses era uma produção que visava o lucro. Então, quanto mais se produzia, mais se lucrava. Então, era produção, muito além do que o grupo que fazia o trabalho mesmo necessitava para a sua sobrevivência. E muitas vezes de artigos que não eram nem importantes dentro do contexto da sobrevivência deles, como o pau-brasil, que só tinha valor para o português, mas não tinha valor nenhum para o índio. Ok? E ainda o agravante do índio, do sexo masculino, achar humilhante o tipo de trabalho na lavoura, porque era o tipo de trabalho que a mulher que fazia dentro do contexto das aldeias. Um dos grandes exemplos de resistência indígena organizada contra os portugueses ocorreu no atual estado do Rio de Janeiro, onde aldeias da etnia Tupinambá, envolvendo os Tupiniquim, Aimoré e Temiminó, uniram forças para resistir ao domínio de Portugal, no que ficou conhecido como Confederação dos Tamoios. Esses nativos aliaram-se aos franceses, que invadiram a Baía de Guanabara no ano de 1555, permanecendo no local até 1567, fundando o que foi chamado de França Antártica. Sua intenção era explorar o pau-brasil, tomando a região de Portugal. Uma guerra foi iniciada com tropas portuguesas, buscando expulsar os franceses, mas tiveram dificuldades maiores, pois tiveram que enfrentar milhares de nativos tupinambá que não aceitavam o domínio português. Somente após Portugal enviar Estácio de Sá, comandando reforços,
os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro e os Tupinambá foram massacrados. Apesar da organização política e militar, que foi a Confederação dos Tamoios, outras formas de resistências mais simples puderam ser vistas no Brasil colonial. Muitos indígenas defendiam suas aldeias com suas armas em condição de guerra, outros simplesmente fugiam, buscando viver no interior do Brasil, onde os portugueses ainda não tinham chegado, e outros, em um ato final de resistência, tiravam a própria vida. Agora, gente, essa questão 2 aqui, ela traz no enunciado dela uma das minhas músicas favoritas que marcaram a adolescência, da Legião Urbana, né, de composição do Renato Russo. Vamos ao enunciado aqui para a gente resolver a questão. Em 1986, o músico Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, compôs a canção Índios, lançada no álbum 2 da banda pela gravadora Sony Music. Analise alguns trechos da letra e responda. Todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre o pano de chão, linho nobre pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir. Tudo não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que tem mais do que precisa ter. Quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Se mesmo Deus fez muito por vocês, maldade então deixaram Deus tão triste. Beleza, aqui a questão A, ela pergunta: por que na primeira estrofe citada o eu lírico parece tão chateado? Né? Porque ele se sente enganado, ele se sente traído, ele se sente desiludido em relação ao futuro, a ambição impiedosa das pessoas, a natureza humana e a própria situação que lhe é imposta. Né? E aqui eu deixei destacado alguns trechos da música, né, que comprovam isso. Né? Ter de volta todo o ouro que entreguei, né? Conseguiu me convencer que era prova de amizade, entreguei como forma de amizade. Né? Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, né? Aqui que seria, que se encaixaria na primeira estrofe, mas aqui em outras partes da música a gente percebe também um reforço nesse sentimento. Né? Acreditei que era por brincadeira, que se cortava o pano de chão de linho nobre pura seda. Né? Ou seja, que não se entendia, né, o valor daquilo que estava sendo destruído, né? Que acreditava que aquilo, né, que estava sendo destruído, que aquilo que estava sendo usado, né, estava sendo perseguido, né, não se reconhecia o valor. Né, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre que se convence que não tem o bastante. Né, fala demais por não ter nada a dizer. Aquela questão do discurso, né, do eurocentrismo, que coloca todas as culturas, né, abaixo da cultura cristã europeia. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Né? Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Né? Que quem dera, né, que se a cultura europeia valorizasse o mais simples, né, como o mais importante, no caso a cultura indígena fosse valorizada, né, por ela ter um estilo de vida mais simples, mas não, ela foi colocada como inferior, né, justamente na prática do escambo, né, trocando espelhos, trocando bugigangas,
pelo trabalho, pelo esforço, pela vida desses indígenas, né? E por último aqui, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, a questão da Santíssima Trindade, né? Que para os indígenas não era possível entender que como um único Deus poderia se dividir em três entidades, né? E esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram o Deus tão triste. E como que a humanidade poderia ter a capacidade de matar um Deus, né? Como que um Deus poderia ser morto por seres humanos comuns, né? por réis mortais? Então toda essa análise aí profunda é feita pelo Renato Russo nessa música fantástica, né? Que é uma das maiores obras aí pelo menos na minha opinião, da música popular brasileira. O que você entendeu na frase "mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente"? Vocês podem estar respondendo aí, ó. Poderia-se interpretar a fala como uma referência à prática do escambo, onde os portugueses davam objetos de metal, roupas, tecidos e até mesmo espelhos em troca do pau-brasil. O encontro entre portugueses e indígenas foi marcado por doenças trazidas pelos colonizadores, bem como a implementação de uma nova forma de trabalho e de acúmulo de riquezas. E a questão C aqui, ó. Na sua opinião, o que o autor quis dizer na última estrofe citada? Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse Deus foi morto por você, e sua maldade então deixaram Deus tão triste? Vocês podem estar respondendo aí, ó. Como os índios eram politeístas e tinham deuses baseados nas forças da natureza, eles tinham dificuldades em entender a ideia da Santíssima Trindade, bem como não conseguiam entender como esse Deus cristão poderia ter sido morto pelos seres humanos em uma cruz. Ok? Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e até a próxima semana. Obrigado.